Bem-vindos, caros alunos. A videoaula de hoje marca o início de um novo capítulo da disciplina de Mecânica dos Solos, o capítulo de compressibilidade dos solos. Essa é a nossa aula de introdução, onde falaremos um pouquinho dos recalques que acontecem nos solos. O tema da nossa videoaula de hoje, como nós falamos no início, antes da vinheta, é a compressibilidade dos solos. Nós precisamos definir muito bem o que está tentando representar com isso, porque os solos têm comportamentos bem distintos. As deformações que ocorrem no solo arenoso são bastante diferentes das que ocorrem no solo argiloso, uma argila que nós chamamos de argilas moles, que são solos bem mais problemáticos. Então, a visão que o engenheiro tem desses tipos de solos, solos mais rígidos, digamos assim, mais granulares, e as deformações em solos mais finos, ela é bastante distinta, os projetos são bastante distintos. Então, por exemplo, quando eu tenho um solo mais resistente, um solo mais rígido, eu costumo utilizar o cálculo de recalque me baseando na própria teoria da elasticidade, certo? Então, aquela teoria clássica da elasticidade é utilizada aqui para solos também, mesmo o solo não tendo características elásticas. Tá? Nós vamos chegar daqui a pouco nisso, mas eu simplifico o comportamento do solo pela teoria da elasticidade. Bom, e para avaliar os parâmetros que eu vou precisar para calcular essa deformabilidade, eu posso utilizar, geralmente se utilizam, ensaios de compressão axial. Esses ensaios de compressão axial podem ser ensaios que nós chamamos de ensaios com confinamento. Então, eu aplico uma tensão confinante nesse meu corpo de prova e eu carrego ele verticalmente, daí eu tiro as deformações em função das cargas aplicadas, certo? Ou ensaios sem confinamento. Eu chamo esses ensaios de ensaios de compressão simples ou compressão axial. Tá? Esses ensaios nós vamos ver com mais detalhes, muito na parte de resistência e funcionamento dos solos, que é o nosso próximo capítulo. Mas basicamente esses ensaios, a aplicação vertical de uma carga, e eles podem ter ou não uma confinação lateral. O importante é que nós medimos o que nesses ensaios? Nós medimos as deformações que esse material tem ao ser carregado. Então, é muito semelhante que nós teríamos aí numa medição de um outro material qualquer, de concreto, de aço, lá pela teoria da elasticidade. Eu vou aplicando valores de tensão, aplicando valores de tensão, e eu vou ter, consequentemente, a deformação desse material, certo? E aí, ajustando uma reta para um trecho de análise específico, eu vou pegar a relação entre a tensão e a deformação, que vocês sabem que é o módulo de elasticidade, o coeficiente mola. Bom, esse corpo de prova, ao ser carregado, ele também deforma verticalmente, ele encolhe verticalmente, e como eu estou carregando ele encolhe e engorda, digamos assim. Ele tem um aumento de deformação lateral, radial. Então, ele tem uma redução da vertical e um aumento radial. Tá? Isso eu chamo, então, da minha deformabilidade axial, que vai ser a variação da altura em função da altura inicial que esse corpo de prova tinha, que eu estou chamando aqui de EA, de axial, εA, e o εr, que vai ser, então, a variação radial, certo? Então, é a variação radial, esse aumento do meu raio, em função do raio inicial que eu tinha. Então, aqui eu estou simbolizando, simplificado de maneira mais simplista, dizendo as deformações verticais específicas e as deformações específicas horizontais ou radiais. Tá? Bom, com esse parâmetro de deformabilidade, eu posso então descobrir o que
que me importa para eu analisar, né? Que é a relação da carga, das tensões aplicadas e das deformações, né, da deformabilidade que o meu solo está tendo em algum sentido. Então, o módulo de elasticidade, e nesse caso o módulo de elasticidade vertical do meu solo, ele é a função da tensão, né, dessa faixa de tensão que eu estou aplicando, e a deformação que vai ser atribuída a esse material nesse sentido. Tá? Então é isso que geralmente eu utilizo para calcular a deformação de solos. Tá? E o meu coeficiente Poisson, o coeficiente Poisson vai aí representar então a relação entre as deformações radiais e as deformações axiais. Tá? Mesmo eu sabendo, né, que o solo não é um material elástico, ou seja, se eu carrego, é muito fácil vocês perceberem isso, né? Se eu pegar um solo fofo e eu empurrar minha mão nesse solo fofo, quando eu tiro a minha mão, a areia não volta para o seu estado original. Né? Então eu não tenho deformações recuperáveis, ou seja, meu solo não é elástico. Eu não deforma e volta para o mesmo nível. Tá? O solo é um material não elástico. E ele apresenta uma relação de tensão e deformação que não é linear. Ou seja, se eu botar uma carga muito pequena, o solo vai se deformar pouco. Mas se eu botar uma carga muito grande, ele vai começar a entrar num regime que ele pode até plastificar. A relação entre as deformações e as tensões não é uma reta. Então isso poderia impedir, né? Ou seja, eu não deveria utilizar a teoria da elasticidade para dimensionar os solos. Mas é muito comum na engenharia nós fazermos isso. Por quê? Porque é fácil trabalhar assim. Porque eu sabendo o módulo da elasticidade e eu sabendo a tensão aplicada, eu consigo estimar a deformação. E para muitos solos, isso me serve. Se eu observar algumas coisas importantes, como por exemplo, o módulo da elasticidade ele não é igual em todo o solo. Ou seja, se eu tenho uma camada de solo de 5 metros, por mais que aqueles 5 metros seja só areia, tá? Eu não posso atribuir um módulo da elasticidade igual para aquele solo. Por quê? Porque talvez no topo do solo ele esteja mais fofo e ao longo da profundidade fique mais compacto. Eu posso ter uma variação do índice de vazios. Tá? Então, com isso, ele vai ser mais rígido. O módulo da elasticidade vai ser diferente ao longo da profundidade. Outra coisa, se eu faço um ensaio com uma determinada carga, né, e eu pego o módulo da elasticidade para aquele ensaio, e aí eu vou lá para o campo e boto um carregamento diferente, aquele módulo não vale. Tá? Eu tenho que tentar estudar nos meus ensaios, para quando eu quiser pegar o módulo de elasticidade, valores próximos das cargas que vão ser aplicadas em campo. Tá? Não se preocupe se não tem que botar um prédio em cima do solo, tem uma relação de escala que se obtém lá. Né? A gente consegue colocar níveis de tensões semelhantes nos solos e pegar esses módulos. Então eu costumo atribuir valores de módulo em função das tensões que eu estou aplicando. Tá? Por quê? Porque eu não tenho essa relação linear direta. Eu não posso esticar uma reta e dizer que qualquer tensão aquele solo vai ter o mesmo módulo de elasticidade. Tá? Então tem que ter esses cuidados. Né? O módulo varia ao longo da profundidade, eu tenho valores diferentes em função da tensão do solo, tá? Então eu cuido qual módulo eu uso. Mas eu posso usar com segurança, para muitos solos da engenharia, esse conceito de módulo de elasticidade. Certo? Então se eu pegar uma areia compacta, se eu pegar um solo que tenha um SPT mais alto, né, uma argila mais rija, esse material pode apresentar um módulo que eu consigo obter através facilmente do solo. Mas tem solos que o comportamento dele é muito distinto em função de diversas variáveis. Tá? Então esses materiais eles não conseguem ser representados por uma simplificação da teoria da elasticidade. Tem modelos mais complexos que simulam o comportamento desse solo. Tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Mas, por exemplo, se vocês se aprofundarem em modelos numéricos, os modelos numéricos têm lá diferentes modelos
para diferentes tipos de solo. Então, eu tenho um modelo para um solo mole, argiloso, um modelo Canclay. Eu posso utilizar o modelo de Moore-Coulomb para um solo mais rígido, aí, um solo mais arenoso. Eu tenho o modelo Hardening Soil, que simula a compactação no solo, enrijecimento no solo, né, o hardening. Então, tem uma gama de modelos que representam comportamentos do solo, porque justamente o solo não tem um comportamento elástico. Tá? Mas, de forma simplista, a gente consegue calcular dessa forma e consegue, em alguns materiais, boa aproximação. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: quando eu tenho solos com SPT elevado, e são solos que eu conheço, que eu sei que eu posso atribuir esses módulos, eu consigo calcular deformações dessa maneira. Tá? Agora, quando eu tenho solos problemáticos é aquilo, não vou resolver com um simples SPT. Eu vou ter que ter uma campanha de ensaios de campo, talvez uma boa campanha de ensaios de laboratório, eu vou ter que utilizar modelos complexos para simular esse solo, certo? Mas, então, só vocês terem em mente, né? Eu tenho problemas mais simples e tenho problemas mais complexos. Então, a gente vai estar falando aqui, quando eu digo que eu vou usar a teoria da elasticidade, de solos mais comportados, de boa resistência, que eu posso simplificar pelo modelo de elasticidade, certo? Bom, dito isso, eu tenho aqui algumas grandezas de módulo de elasticidade, que a gente tira aí da literatura, né? Obviamente que para obter esses valores de módulo, ou eu posso estimar esse módulo através de correlações com SPT, então tem diversos trabalhos na literatura que através do valor do ensaio SPT eu consigo estimar esse módulo de elasticidade. Mais uma vez, para alguns solos serve muito bem, para outros solos não serve para nada. Né? Então, eu sempre gosto de dizer assim, quando o solo é bom, as correlações funcionam muito bem. Quando é um solo problemático, aí a gente tem que investir mais em ensaios e avaliar com mais cautela. Tá? É aquilo, né? Tem um material do dia a dia e tem um material que é um problemão, tem que ter uma equipe de engenharia mais atenta no projeto. Mas, enfim, algumas correlações vocês terem ideia de módulos. Né? Então, perceba, por exemplo, um solo mole, ele vai ter aí em torno de 2,5 MPa ou menos de módulo de elasticidade. Agora, uma argila já rija ou muito rija, vai para 20, 40 MPa. Tá? E percebam que uma areia compacta ou fofa aqui já chega muito próximo de uma argila rija. Ao passo que um solo arenoso compacto, ele já atinge aqui módulos em torno de 100 megapascal. Tá? Essas correlações que eu falei para vocês, como eu disse, existe N correlações na literatura, que comparam com cone, com ensaios de SPT, com diversas coisas. Tá? E aqui um exemplo dela. Né? Posso estimar aí o meu módulo de elasticidade conhecendo, né, uma pressão atmosférica aí de 100 kPa, eu posso atribuir aqui um valor em função da tensão confinante que eu aplico no ensaio que eu comentei acima triaxial, eu consigo prever, então, qual seria o meu módulo de elasticidade. Tá? Mas também tem correlações com SPT, enfim, tem muitos livros bons que vocês podem obter esses módulos e calcular. Tá? É muito comum a gente utilizar essa teoria da elasticidade, principalmente quando trabalho com fundações. Tá? Quando eu trabalho com fundações e eu quero calcular recálculo de fundações rasas, por exemplo, se eu tenho solos, como eu falei para vocês, solos bons, né, uma boa resistência e solos mais rígidos, eu utilizo essa equação aqui, por exemplo, para calcular o recálculo em sapatas. Então, o recálculo do meu solo vai ser dado pela tensão que é aplicada. Então, eu pego a carga da sapata e transformo em uma carga uniforme. O B seria a largura da minha sapata, tá? Considerando uma sapata corrida, né? Ou seja, essa dimensão B é muito menor do que a dimensão comprimento da sapata, essa dimensão que entra na tela. Então, a sapata corrida. E se eu tiver uma sapata quadrada, retangular, se ela estiver inclinada, tudo isso tem lá, né, na teoria
na disciplina de fundações, vocês vão aprender a corrigir, tá, essa teoria em função de diferenças. Essa equação é destinada a uma carga uniforme infinita, ou seja, né, uma carga distribuída com uma faixa pequena em relação ao comprimento dela, que se aplica em uma sapata corrida, que é um tipo de fundação tradicional para obras de fundação. Bom, essa sapata pode ser rígida ou pode ser também uma sapata flexível. E quando eu digo sapata flexível, eu posso botar nesse pacote aí um aterro, por exemplo. Tá? Um aterro de solo pode ser considerado uma sapata flexível, né? Então, o que eu tenho aqui mais além do B? Eu tenho o módulo da cidade, que é o que a gente está conversando aqui, e eu tenho o coeficiente de Poisson, que a gente viu também, que tira lá através dos ensaios. Bom, como eu falei para vocês, ó, aquilo é para uma condição uniforme infinita. Mas se eu tiver uma sapata circular, quadrada ou retangular com outras relações de L e B, né, o L é essa dimensão que eu estou falando que entra na tela, que seria o comprimento da sapata, eu vou corrigir os recalques que eu tenho. Se a sapata é rígida, ela vai descer igual como um todo. Se ela for flexível, o que vai acontecer? Eu vou ter deformações no centro da sapata maiores do que na borda, né? Porque ela vai ficar assim. Vai deformar mais no meio, porque tem mais carga concentrada, e menos nas pontas. Tá? E aí, claro, eu vou corrigir por 1, né? Não vou corrigir, e nas pontas eu vou corrigir por um valor menor. Bom, eu já falei aqui alguns desses problemas ao longo da explanação, mas não custa lembrar, né? Problemas de elasticidade, a variação do módulo da elasticidade com o nível de tensão aplicado, tá? E o que seria o nível de tensão aplicado? Né? A profundidade do solo. Quanto mais profundo eu vou nas camadas de solo, mais confinado está esse material. Então ele vai se comportar de maneira diferente. Tá? Imaginem vocês que as próprias relações de deformações verticais e radiais num solo a uma profundidade muito maior é diferente dessa relação na superfície do terreno. Então, obviamente, esse módulo vai se modificar ao longo do perfil geotécnico. Tem que estar atento para isso. Tem que ver, por exemplo, onde vai estar aplicada a minha sapata. Ah, vai estar uma profundidade X. Então, procurem um módulo adequado para aquela profundidade. E não considerar um módulo igual ao longo de toda a profundidade. Né? Que mais? A aplicação da elasticidade, ela é uma maneira muito simples, né? E se limita a um meio uniforme. Tá? Eu estou dizendo que um solo se comporta como um todo. A gente sabe que no campo a gente vai ter uma camada de areia, com uma camada de argila misturada com um silt argiloso, com uma camada de rocha. Bom, aí a elasticidade já perde o seu sentido. É muita simplificação atribuída. Tá? Então eu tenho que escolher com cautela. Tá, gente? Então eu quero deixar isso claro para você, né? Que a gente está falando de um curso de graduação aqui. Né? Então, a gente está querendo explicar, eu estou querendo explicar, desculpa, para vocês o comportamento de um material mais simples, mais comum. À medida que vai ficando mais complexo esse perfil geotécnico, eu tenho outros modelos que representam esse material. Tá? Então, mas é um passo de cada vez. Nós estamos aqui na disciplina de mecânica dos solos. Depois, no futuro, vocês podem evoluir mais nesses modelos. Bom, uma outra coisa que não se adequa muito à elasticidade é quando eu tenho camadas de solo muito compressível. Tá? E esses materiais de solo compressivo, essas argilas moles que a gente fala, vocês vão ouvir falar bastante, né? Geralmente são materiais que estão lá depositados, né, na sua bacia, enfim, no seu local. Então eles têm geralmente um solo mais rígido embaixo, mais permeável, e tem essa camada de argila mole, e eu vou colocar um aterro em cima. Então eu vou fazer um sanduíche de um material que é muito compressível, que deforma bastante e que tem uma permeabilidade muito baixa, e esse sanduíche vai ser feito aí com duas camadas mais rígidas e muito mais permeáveis que essa camada central. Tá? Então, nesse tipo de situação, eu posso considerar o material, veja que eu estou considerando, né?
posso considerar esse material de forma que está tendo uma compressão oedométrica. Uma compressibilidade, oedométrica. Tá? Então, agora a gente percebe que eu saí da teoria da elasticidade e estou indo agora para uma situação de compressão oedométrica. Tá? E percebam que essa compressão oedométrica ela vai se reservar a certos tipos de solo. Então, quando eu tenho um determinado tipo de solo, eu vou poder utilizar a teoria da elasticidade tranquilamente, de forma simplificada. Quando eu tenho alguns outros solos um pouco mais complexos, eu vou trabalhar aqui com a teoria do adensamento, que é o que a gente vai ver aqui nas próximas videoaulas. E agora, quando eu tenho várias camadas de solos muito complexos, aí é outro nível de geotecnia. Quando vocês se especializarem mais, a gente pode conversar sobre isso. Certo? Bom, voltando para a nossa compressão oedométrica, né? É muito comum, pessoal, ao longo de toda a costa do Brasil nós temos solos moles, né? Desde aqui de Rio Grande, que nós estamos aqui perto do Chuí, até o Iapoque, lá no norte do país, a gente tem solo mole, e esses solos mole acontecem principalmente na costa, tá? Em função da deposição desse material, são materiais sedimentares, sedimentam lá, então geralmente vem transportado aí no rio ou por mar. Esse material em suspensão vai se depositando ao longo da idade geológica e formando depósitos de argila mole, certo? Então essas argilas moles, elas, você pode pensar assim, né? Por que eu vou construir em cima desses solos se eles são tão ruins, né? Se eles são tão deformáveis e têm uma capacidade de carga tão baixa, para que eu vou utilizar isso? Para que eu preciso aprender isso? Não é mais fácil eu comprar um terreno que tem um solo bom, e aí eu uso a teoria da elasticidade, que é mais fácil? Seria a ideia lógica, né? Mas muitas vezes vocês não têm essa opção. Portos, região portuária, né? Toda estrutura portuária tem que ficar perto da água. Muitos aeroportos ficam em zonas de baixada, né? Zonas de depósitos de mangues ali, mangues não, né? Me fugiu o termo agora. Daqui a pouco vem, tá? Então, grandes empreendimentos, né? O Rio de Janeiro é um exemplo muito clássico, né? A Barra da Tijuca é toda cheia de solo mole, mas é lá que tem uma vista para o mar linda, que tem prédios que cobram coberturas de 3 milhões ou mais, né? Então, se tem dinheiro para construir nesse material, e aí você, como engenheiro, obviamente, vai construir em cima desse solo ruim. Então, por isso que eu estou aqui ensinando vocês a como entender esse material, como esse material, quando carregado, como ele se deforma e quanto tempo ele demora para deformar. Tá? Então, esses materiais que a gente está trabalhando e que vai focar agora em compressão endométrica, são materiais que eu estou falando de forma simplista, né, como eu falei para vocês, uma camada de solo onde a sua espessura é pequena em relação, tá, à espessura das camadas aplicadas. Então, eu posso imaginar assim, ó, a área que eu estou carregando ela é muito grande, uma área muito grande, e a espessura de solo é pequena em relação ao comprimento dessa área que eu estou carregando, certo? Por que eu preciso definir isso? E esse aterro que vai estar em cima dessa área é muito grande também, para que eu possa ter um carregamento onde toda deformação vai ser preferencialmente vertical. Se eu botar uma carga menor em relação à espessura desse aterro, o que vai acontecer? Essa carga menor, eu vou carregar o solo, ele vai sair para os lados. Imaginem uma coisa mole, né? Um pudim, uma gelatina. Se eu empurrar ela vai deformar para os lados. Então, a compressão endométrica só pode ser endométrica se esse material não tiver capacidade de deformar lateralmente, radialmente. Ele só deforma verticalmente. Isso é compressão endométrica. Tá? E isso é muito comum na engenharia. Esses solos moles geralmente são locais que eu tenho um solo muito ruim, então o empreiteiro vai lá e enche de aterro uma grande área de solo. Então esse aterro, que geralmente é um material granular de boa qualidade, né, bem resistente, vai carregar esse solo mole que tem uma espessura relativamente pequena. Tá? E aí ele vai ter deformações apenas
verticais, certo? Bom, então, eu vou ter nessa situação duas coisas bastante importantes. Então, nessa condição, né, existe um importante componente de deformação volumétrica desses materiais. Tá? Como eu falei para vocês, são solos onde tem uma enorme variação de índice de vazio. São solos onde os grãos se organizam de uma forma, se formam um sedimento de uma forma que eu tenho um índice de vazios muito grande. E quando eu carrego esse solo, ele reduz de volume bruscamente. Então essa é uma das condições importantes para esse tipo de solo. A deformação é muito grande. E essa deformação se dá tanto no volume quanto na forma do material. Tá? Então, sempre que eu aplico uma carga externa, eu vou ter uma grande variação volumétrica que representa uma grande variação de índice de vazios. Tá? Esse tipo de solo, né, e os solos na engenharia, eles geralmente diferem muito de outros materiais que a gente conhece, né, como concreto, aço, né, que eu posso usar a teoria da elasticidade. Aqui, como eu falei para vocês, o solo eu consigo simplificar até, mas alguns solos eu consigo simplificar pela teoria da elasticidade. As argilas moles, os solos moles, muito menos, porque a relação de carga e deformação deles é completamente distinta em função de níveis de tensões, de história de tensão, tá? E isso não me permite que eu use com facilidade a teoria da elasticidade. Isso a gente vai entrar com mais clareza depois, eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer aqui. Mas guardem essa informação, né? Grandes variações volumétricas, grandes variações de índice de vazios, e eu não tenho relações de carga, deformação ou tensão, deformação, que eu possa simplificar por uma reta simples. Elas são distintas ao longo de diferentes carregamentos, níveis de tensões aplicadas e histórias de tensões. Bom, então no caso desses materiais que eu tenho estratos compressíveis, tá, de espessura relativamente pequena em relação à área total, e quando esses materiais estão saturados, ou seja, seus vazios estão todos cheios de água, eu posso aplicar a teoria do adensamento. E aí vocês vão me perguntar assim, mas se não estiver saturado, esses materiais que eu estou falando para vocês são muito compressíveis, essas argilas moles, elas praticamente sempre, não vou dizer sempre, né, mas praticamente sempre, elas estão saturadas. São materiais que se depositam justamente em função de um corpo d'água que deposita elas embaixo d'água. Então elas geralmente já estão com seus vazios cheios de água. Então é por isso que eu vou poder utilizar a teoria do adensamento, que me tem como premissa que todos os vazios estejam cheios de água. Tá? E com isso eu fico com duas coisas muito importantes. Uma é o quanto deforma o solo, o quanto é essa variação volumétrica, e a segunda coisa que é quanto tempo demora para deformar. Por quê? Eu vou explicar agora no próximo slide. Percebam que quando eu falo de recalque, quando eu falo de adensamento de solo, eu praticamente represento a deformação do material pela variação do índice de vazios. Então imaginem vocês, né? Eu tenho meus grãozinhos de solo, lá todos arrumadinhos, que tem os vazios, e esses vazios estão cheios de água, como a gente acabou de falar. O que é a deformação do solo? O grão não deforma nunca. O grão ele tem que ter uma tensão muito grande para ele conseguir uma deformação muito pequena. Tá? Então, basicamente, quando eu carrego um solo e ele reduz de volume, o que está acontecendo é que ele está fechando os vazios e se rearranjando de uma maneira diferente. Tá? Então, sempre que eu falo em deformação do solo, vocês têm que pensar em variação de índice de vazios. Quem está variando, o volume está variando é o volume de vazios, certo? O volume dos sólidos não muda.
Só que pensem em vocês. Vocês já sabem que as argilas são pouco permeáveis. Se ela é pouco permeável, a água tem dificuldade de percolar, nosso capítulo anterior, percolar por ela. Para eu fechar um vazio do solo, tem 2 grãos. Para eu fechar esse vazio, eu tenho que tirar a água de dentro do vazio. Então eu vou botar a carga, o vazio vai empurrar a água e a água vai querer sair. Mas se é difícil para ela sair, o que vai acontecer? O vazio só vai fechar quando a água conseguir percolar. E se a argila oferece muita dificuldade de percolação, essa deformação vai demorar a acontecer. Então esse é um ponto muito importante da compressibilidade dos solos, do adensamento dos solos. O quanto demora para deformar. Então agora eu vou falar para vocês o quanto deforma, a magnitude, né? Quando eu coloquei a carga, acabou a carga lá, o solo deformou, como é que eu calculo isso? Mas tem uma outra componente que é quanto tempo demora para essa deformação acontecer. Mas calma, a gente vai ver isso nas videoaulas, especificamente como calcular o recálculo no tempo, não se preocupe. Bom, então como está falando no slide aqui, né, eu represento a deformação do solo pela variação do índice de vazios. Isso é muito comum, a gente acabou de discutir agora. Bom, então vamos pensar assim, volume total do solo é igual ao volume de vazios mais o volume dos grãos. Concordam comigo? Tá? Como eu estou falando de uma compressão oedométrica, e eu disse para vocês que a compressão oedométrica eu só vou ter deformação numa direção, na direção vertical, porque a camada é tão pouco espessa que ela não consegue se deformar para os lados, de forma radial, eu vou trocar volume por altura, tá? Porque é um adensamento unidimensional, só na vertical. Tá? Então eu posso dizer que a altura total do meu solo é igual à altura dos vazios, se eu pudesse contar as alturas do vazio, né? Mais a altura dos grãos, se eu pudesse contar a altura de grãos. Tá? Então, esse volume de sólidos está sendo representado por uma altura de sólidos, esse volume de vazio está sendo representado pela altura de vazio. Eu sei que índice de vazios, o E, né, é volume de vazios por volume de sólidos. Nessa minha análise unidimensional, eu posso dizer então que o índice de vazios é a altura de vazios pela altura de sólidos. Ou seja, posso dizer que a minha altura de vazios é o índice de vazios vezes a altura de sólidos. Que é o que está escrito aqui. A altura total do meu corpo de prova é a altura de sólidos mais a altura de sólidos vezes o índice de vazios, que é a minha altura de vazios. Tá? Bom, essa figura nos mostra aqui o que eu acabei de falar, né? A minha altura total, então, representa o volume total, nessa minha análise unidimensional, e eu tenho a minha altura de sólidos e a minha altura de vazios. Quando eu deformo, o que acontece? Eu fecho vazios, mas os sólidos se mantêm constante. Então, eu vou ter um H0, o H0 é quando o solo não foi carregado, e o H final é a altura que o material vai ter depois que ele deformou. Bom, na altura final, o que eu vou ter? A altura final também vai ser a altura dos sólidos que não se modificou, e agora vai ser vezes um E final, que seria a relação da altura de vazios com a altura de sólidos, como isso aqui não muda, né? O índice de vazios em função do que aconteceu no final. Recalque, gente, nada mais é do que a altura que tinha no início e a altura que tinha no final. Então, substituindo essas duas equações em função da altura de sólidos, eu posso dizer que o meu recalque é a altura de sólidos, que não se modifica, vezes a variação do índice de vazios inicial menos o final. Tá? Então, eu posso escrever o quê? Se eu sei aqui que o meu índice de vazios final pode ser dado por essas equações, eu posso escrever, então,
que a minha variação do índice, meu recalque, desculpa, é a altura inicial, essa altura do meu corpo de prova, ou a espessura da minha camada de solo, divididos por 1 mais o índice de vazios inicial, vezes a minha variação do índice de vazios. Tá? Então, de novo, ó, a minha altura de sólidos, eu posso escrever como o quê? A altura de sólidos é o H0 sobre 1 mais E0, que está aqui, vezes a variação do índice de vazios. Tá? E por que eu não uso o final? Porque eu não conheço o final, justamente eu quero saber quanto é o final, né? Então aqui fica muito fácil, porque eu chego lá no campo e olho, qual é a espessura da camada? É tanto. Qual é o índice de vazios da camada? Vou lá, faço o ensaio e descubro o índice de vazios. Beleza, então essas informações iniciais da camada eu tenho. A variação do índice de vazios é o que vai me dizer o quanto vai gerar de recalque. E é isso, gente, é essa variação do índice de vazios que é o mistério. É isso aqui que a gente vai ficar falando ao longo de todo o nosso capítulo de adensamento. Como representar a variação do índice de vazios desses solos, dessas argilas moles, desses materiais muito compressíveis. E é aí que mora a teoria do adensamento proposta pelo Terzagh. As equações do Terzagh, toda a análise do comportamento do solo do Terzagh é só para explicar como esse índice de vazios varia em função de diferentes níveis de tensões, em diferentes histórias de tensões. Tá? É aí que a gente vai trabalhar. Então, H0 diferencial, eu conheço do material. Como isso aqui vai acontecer, eu vou usar a teoria do adensamento, que nós vamos deixar por uma próxima aula. Bom, então esse é o panorama, né, que a gente viu, teoria da elasticidade, agora a compressibilidade dos solos utilizando a teoria do adensamento. Vimos que eu tenho que calcular a magnitude dos recalques, o quanto deforma, mas também vamos aprender quanto tempo demora para deformar. E é isso que vai ser a nossa disciplina. Quanto deforma e o quanto tempo demora para deformar. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Espero vocês numa próxima videoaula e bons estudos!